Jeff desceu as escadas para tomar café da manhã e ir para a escola. Quando se sentou para comer, ele e o irmão terminaram o café e andaram para o ponto de ônibus. Sentaram-se lá, esperando o ônibus, e do nada um garoto com skate passou por cima deles, por uns centímetros das suas cabeças. Os dois deram um salto, surpresos, questionando o que era aquilo. Deu um pisão na ponta do skate e pegou com a mão. O garoto parecia ter uns 12 anos, um ano mais novo que o Jeff, que tinha 13. Vestia uma camisa de Aeropostale e um jeans azul rasgado. Foram típicos bullying, questionando que eles eram uma nova carne no pedaço, o Jeff e o Leo. E depois apareceu mais dois garotos, duas crianças. Um super magro e o outro era muito grande, tanto no sentido de ser gordo, tanto na altura. Já que eles eram novos, decidiram se apresentar. Kate, que era um magrinho, tinha uma cara de tonto que daria um braço esquerdo. O outro é Troy, o gordo, era uma rolha de pus. Eu não concordo com isso. Aquela criança que não devia ter se cessado desde que começou a engatinhar. O garoto do skate disse: "Eu sou o Randy. Agora me deixe explicar. Para todas as crianças nesse bairro, há um preço pequeno para passagem de ônibus, se é que me entende." Leo se levantou, pronto para socar o garoto. Até que se virasse do avesso, quando um dos amigos de Randy puxou uma faca. O garoto foi até Leo e tirou a carteira do bolso dele. Jeff teve aquele sentimento de novo, agora muito mais forte, uma sensação de queimação. Jeff se levantou, mas Leo pediu para que se sentasse de novo. Ele ignorou e foi em direção ao garoto. Randy colocou a carteira no bolso e tirou sua faca. "O que você vai fazer, pirralho?" Assim que ele terminou a frase, Jeff socou o garoto no nariz. Ele jogou Randy no chão. Cave tentou atacá-lo, mas Jeff se abaixou e apunhalou a faca em seu braço. Kate deixou a faca cair e caiu logo em seguida no chão gritando. Troy também tentou atacá-lo, mas Jeff nem precisou da faca. Socou Troy diretamente no estômago e ele caiu de joelhos, vomitou tudo no chão. Leo ficou paralisado, além de olhar admirante para o seu irmão. Eles viram o ônibus vindo e sabiam que seriam culpados por aquilo e correram. Viram o motorista do ônibus correr para Randy e outros. Eles foram até a escola sem se atrever a contar qualquer coisa sobre aquilo. Eu achava que tinha apenas seu irmão batendo com as crianças, mas Jeff sabia que era algo mais, algo maior, algo perigoso, algo assustador. Quando tinha aquele sentimento e via o quão poderoso era, a única coisa que desejava era machucar. Ele não gostava como isso soava, mas não conseguia deter-se de se sentir feliz. Depois sumiu esse sentimento. E quando voltaram para casa, ele disse para os pais com uma voz sinistra que foi um ótimo dia, apesar do que havia acontecido. E na manhã seguinte, a polícia bateu na porta. Jeff, esses policiais estão dizendo que você tá com 13 crianças e que não foi uma briga normal, eles foram esfaqueados, filho. Jeff então tentou se explicar, dizendo que os garotos estavam ameaçando
Ele até puxou a faca pra parecer mais assustador. E então, Jeff tentou reverter a situação falando que era ele, que o Leo estava mentindo, mas os pais acreditaram em Leo. Então levaram o garoto. Jeff se sentiu culpado, se sentiu chateado. Suas cordas vocais estavam tensas de tanto chorar. Jeff chorava na garagem. Depois de uma hora, voltou para dentro da casa e viu que os pais estavam em choque. Ele não podia olhar para ele. Não podia ver que eles achavam que a culpa era de Leo e foi dormir, tentando fazer com que isso saísse de sua cabeça. Então, no dia seguinte, a mãe disse que a festa de Billy era hoje, no sábado, e ele estava totalmente irritado. Ele não queria ir depois do que aconteceu, mas a mãe insistiu que era para ele se animar. Então eles foram. Ao chegar lá, ele estava vestindo uma camisa, uma jaqueta branca, um moletom branco e uma calça jeans azul escura. As crianças estavam no quintal quando eles chegaram e a mãe de Jeff mandou ele ir até elas e brincar. Estavam com trajes estranhos de vaqueiro e atirando uns dos outros com arminhas de plástico. E o garoto chamou para brincar. Então, Jeff começou a fingir atirar nas crianças. Pensou que era uma ideia ridícula, mas estava se divertindo. Podia não ser legal, mas tirou seus pensamentos de Leo. Enquanto brincava, ele ouviu algo bater nele. Randy, Troy e Katie pularam a cerca com machucados e foram até eles. Randy então começou uma briga intensa. Randy socou o nariz de Jeff. O Jeff agarrou pelas orelhas e deu uma cabeçada nele. Troy e Katie puxaram armas dos seus bolsos, mandando ninguém se mexer ou ir atirar. Randy puxou uma faca depois de 3 chutes, começou a chutar Jeff e apunhalou ele com a faca. Pegou o Jeff pelo colarinho depois do Jeff ter tentado correr e o jogou de volta no pátio. Antes que Jeff conseguisse levantar, Randy começou a chutar repetidamente em Jeff, mandando ele lutar, olhar para ele, com o rosto cheio de sangue. Então, depois de Randy provocar falando de Leo, ele sentiu aquele sentimento novamente mais forte do que antes. Aí Jeff se levantou, se encaixou, seu psicológico destruído com toda a situação. E então, ele derruba o Randy no chão, fica em cima dele, ele dá um soco direto no peito, onde fica o coração, o soco fazendo que o coração de Randy pare. E enquanto o Randy suspira, Jeff o golpeia, soco após soco. Todo mundo olhando pra Jeff, as crianças chorando, até Troy e Katie em choque. Apesar de assustados, Troy e Katie apontaram suas armas a Jeff. Então ele corre pra escada. Ele sobe as escadas e ouve os garotos o seguindo enquanto disparam suas últimas balas. Ele entra no banheiro, pega o toalheiro e arranca da parede. Os meninos correm até o banheiro com facas em punho. Troy move sua faca em direção a Jeff, que se afasta e bate com o toalheiro. Troy caindo duro com tudo. E agora quem resta é Katie, mais ágil que Troy, e desvia quando Jeff tenta acertá-lo. Ele larga a faca e pega Jeff pelo pescoço, empurrando-o contra a parede. Uma coisa, como água sanitária que estava na prateleira, caiu em cima dos dois. Ambos sentem a pele queimar e gritar. Jeff enxugou os olhos da melhor maneira que pôde, puxou o toalheiro, batendo em Katie, e bateu na cabeça de Katie, fazendo o garoto sangrar até a morte.
e ele deixou um sorriso escapar. E Katie, antes que pudesse morrer, pegou um isqueiro e ligou, jogando no garoto, no Jeff. E assim que o isqueiro aceso fez contato, as chamas iniciaram enquanto o álcool queimava, a água sanitária branqueava sua pele. Jeff gritava enquanto ardia em fogo. Tentou ir para fora, rolar para fora do fogo, mas não adiantava. Todos começaram a gritar quando viram Jeff com uma tocha humana cair quase morto no chão. A última coisa que Jeff viu foi seus pais indo em sua direção, enquanto tentava apagar as chamas. E então desmaiou. Quando acordou, tinha um molde de gesso envolvido em torno do seu rosto. Ele não conseguia ver nada, mas sentia um molde em seu ombro, e pontos por todo o seu corpo. Tentou se levantar, mas percebeu que havia tubos em seu braço, e quando tentou se levantar, caiu. A enfermeira ajudou e disse que não podia sair da cama ainda. Os pais apareceram. Eles queriam ver seu rosto, ele não podia responder. Depois de tudo que aconteceu, eles decidiram soltar, e tudo que aconteceu, a polícia decidiu soltar o Leo. Então ele estava ali. Ele ficou, acho que 2 semanas lá, no hospital, querendo ver, e finalmente conseguiu tirar o gesso de seu rosto. Eles tiraram, puxando o último pano, deixando o rosto de Jeff à mostra. A mãe de Jeff grita ver o seu rosto, e Leo e o pai dele, Peter, olham horrorizados a ele. E Jeff questiona o que havia no rosto dele. Se olhou no espelho e viu a aflição de todos. Sua cara era horrível. Seus lábios foram queimados a um profundo tom de vermelho. Seu rosto se transformou em uma cor branca pura. Seu cabelo chamuscaram de marrom a preto. Ele lentamente colocou a mão em seu rosto. Era como se encostasse em couro. Tentando amenizar a situação, ele diz que não é tão ruim assim. Jeff diz: é perfeito. Sua família em choque, Jeff começa a rir incontrolavelmente. E seus pais, percebendo que seu olho esquerdo e mãos tremiam. E ele diz que nunca se sentiu tão feliz. Olha pra mim, esse cara cai perfeitamente comigo. Ele não conseguia parar. E a mãe questionando a sanidade do filho: você está bem? E o médico respondeu que esse comportamento é típico para pacientes que tomam quantidade de analgésico, uma grande quantidade de analgésicos. Jeff, querido, é hora de ir. E de manhã... Desculpe. Quando foram para casa, a mãe de Jeff diz que é hora dele deitar. Ele estava com a mesma roupa que foi na festa, o moletom branco e as calças azuis. Só que agora, limpas do sangue, costuradas, a mãe o levou para o quarto e fez com que colocasse sua roupa, então eles deixaram. Não sabendo que era o seu último dia de vida, mais tarde naquela noite, a mãe de Jeff acordou com um som vindo do banheiro. Soou como se alguém estivesse chorando. Ela lentamente caminhou para ver o que era. Quando olhou para o banheiro, viu uma visão horrenda. Jeff tinha esculpido com uma faca um sorriso em seu rosto. Então ele se virou para a mãe e perguntou: como eu estou, mamãe? Não estou linda? A mãe, em desespero, se sentindo ameaçada pela faca, concordou enquanto se afastava, correndo para o quarto para chamar o pai de Jeff. Mas era tarde demais. Jeff correu atrás dela e a esfaqueou, acabando com a mãe em cima da cama dela e em seguida esfaqueando o pai. Leo, acordando com os gritos, mas ele mal pôde, achando que era um pesadelo, voltou a dormir. Então Jeff se aproxima do irmão mais velho, dizendo: vá dormir.
E quando seu irmão abre o olho, vendo um monstro em cima dele, Jeff golpeia-o várias vezes, o esfaqueando, quase o matando. E então foge e vira um assassino foragido, uma das maiores creepypastas que existe. Tem gente que acredita que é real, pois o nome Jeffrey Allen Woods existe no Hospital Santa Cruz em inglês. Tem um Hospital Santa Rosa, que realmente é Santa Rosa, que realmente tem registros desse nome, Jeffrey Allen Woods, em 2013. Foi internado. Se você pesquisar, você acha. Só que eu infelizmente não tenho o nome do site agora. Mas tem outros que acham que é só uma história. Mas se um dia você estiver indo dormir e ouvir alguém mandando você ir dormir, go to sleep, você não vai acordar no dia seguinte. Pois espero que vocês não tenham pesadelos após essa história. Vá dormir.